Olá, pessoa incrível, sensacional, fabulosa, que veio participar dessa conversa que nós teremos essa noite com uma mulher fabulosa, uma mulher incrível, uma mulher inspiradora, que é a Gleice Magalhães, que já já vai estar com a gente, para essa conversa super carinhosa, super envolvente, super inspiradora, super esclarecedora. Eu acho que essa é uma boa palavra para essa conversa sobre terapias. Vamos começar então conversando. Gleice já está aqui. Peraí, Gleice, deixa eu te convidar. Aqui. E ela? Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Tcharam! Boa Olá! noite! Olá, Estela! Tudo Como é que você bom? tá? Melhor Tudo ótimo. agora. Deixa eu Que só melhorar minha bom. luz. Tudo bom? Deixa eu melhorar Muito, minha muito luz aqui, bom. que tá meio escuro, né? Melhor. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tudo bom? Tudo, minha linda. Graças a Deus. Melhor ainda Maravilha. por termos essa oportunidade de conversar, por podermos até esclarecer. Eu estava falando exatamente isso, que conversar sobre terapias alternativas é uma conversa sempre esclarecedora, porque Sim. ainda há muita falta de informação, desinformação, desencontro de informação. Apesar de existir uma grande quantidade de informação, nem sempre as pessoas procuram nas fontes corretas, nem sempre as pessoas Sim. procuram se informar, às vezes até por preconceitos, pré-julgamentos. As pessoas às Hum. vezes não fazem esse processo de se informar e acabam tirando conclusões precipitadas e acabam deixando de aproveitar a oportunidade incrível que é se conhecer, se desenvolver e se fortalecer através das terapias alternativas. Não é mesmo, Verdade. Gleice? Verdade, verdade. Eu É, quero te convidar para começar essa conversa, primeiro agradecendo imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho em aceitar esse convite, de inspirarmos outras mulheres, de fortalecermos outras pessoas que com certeza estarão assistindo a gente, se não nesse primeiro momento, no momento posterior, quando a live ficar gravada, sim, e sim. te convidar para se apresentar, te convidar para falar um pouco de quem que é a Gleice. É Gleice pela Gleice, é Gleice por você mesma. Quem é você? Olha, Estela, assim, para mim é um grande prazer estar aqui com você, aceitar o seu convite. Nossa, quando você disse o convite de participar das mulheres que inspiram, né? Eu fiquei assim muito feliz, porque você é uma mulher que inspira outras mulheres, Gratidão. né? E Auristela, eu venho numa caminhada longa, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre busquei o autoconhecimento. Eu sempre gostei de saber um pouco mais quem eu sou, o que acontece comigo, né? Eu, na verdade, eu tenho uma formação em letras, eu sou formada em português e alemão, e ao longo do meu processo, eu vim sempre fazendo várias terapias, já fiz muitas, e trabalho com constelação sistêmica, tenho formação em constelação sistêmica, estendi para pedagogia sistêmica, onde eu trabalho. Atualmente estou trabalhando com um grupo de pedagogos numa universidade aqui no Rio. Sou terapeuta em florais de Bach, também sou mestre em Reiki, e várias outras coisas que sempre eu considero que assim, as terapias elas são também entre si, elas também são complementares, sabe? Isso é muito Sim. interessante, né? Porque as terapias, porque aquilo que você falou no início é bem interessante, né, Auristela, que é as pessoas às vezes consideram, algumas pessoas que não conhecem, acham que terapia é algo que é místico, né? É algo que está além do... não tem nada a ver com o ser humano, que algumas pessoas, inclusive, até colocam aspectos religiosos, né? Assim, nossa, eu sigo... aconteceu, assim, Ah, até eu aconteceu sigo a Deus, não. comigo. Comigo também E já aconteceu. assim, Não, eu não posso fazer porque eu sigo a Deus. sim, aconteceu E eu achei comigo. interessante. Aconteceu comigo muito há pouco. Assim, eu peço desculpa pela minha luz, porque as minhas lives que eu fiz essa semana, a luz estava ótima, de repente agora eu fiquei escura.
Relaxa, Mas, enfim, relaxa. é, aconteceu comigo, assim, muito recente, há pouco, assim, que eu fiz algumas lives, e teve uma pessoa que disse assim, aqui a gente não vai entrar, claro, no mérito religioso, né? Mas é só para trazer um esclarecimento. Aí a pessoa disse assim: eu não sigo nada dessas coisas. Eu não acredito em psicologia, eu não acredito em filosofia, eu não acredito em terapias, eu só sigo Jesus. E aí eu só respondi assim: entendo. Eu não estou também aqui para provar a minha verdade, sabe, Auristela? Eu não costumo entrar em discussões porque não tenho esse perfil de, nossa, eu Sim, quero mostrar a minha verdade. Mas também é interessante a gente trazer isso aqui hoje, também para trazer um esclarecimento que sim, quem somos nós? De que é composto o nosso corpo? Então, se nós entrarmos, estudar, nossa, não tem nem. É muito assunto, né? Assim, o aspecto científico de tudo, né? O planeta, os astros, a nossa composição humana, todas as conexões que fazemos. Então, assim, isso é muito complexo para nós fecharmos e falarmos, eu acredito só nisso. Então, sim. quando a gente fecha um lugar de acreditar somente em algo, a gente não se dá a oportunidade de verificar o que há além. Né? É a mesma coisa, assim, vou falar de uma forma bem simplória. Ah, não, eu acredito, eu tenho uma crença X e eu não preciso usar óculos, porque eu vou enxergar. O negócio de oftalmologista, olha, gente, esse negócio eu não acredito. Gente, você precisa de óculos, você não está enxergando, você precisa de óculos, né? Você não está enxergando, você precisa de óculos, né? Gleice, Você precisa, o psicólogo, por exemplo, né? Ah, tem algumas questões, né, que a pessoa está passando algumas situações. Não, eu não acredito, eu acredito. Aqui, eu também sou uma pessoa muito religiosa, não estou aqui colocando em xeque de forma nenhuma, nem vamos sim. entrar nesse mérito, mas eu acredito, vamos, inclusive, todas as terapias, também gostaria muito de ressaltar, nenhuma terapia anula qualquer outro trabalho que a pessoa já faça. Não é verdade? Perfeito. E aí entra uma questão que eu acho primordial para a gente realmente trazer esclarecimento para essa conversa, é justamente isso. Por que o nome é terapia alternativa? Porque é um tratamento que vem de maneira complementar à medicina tradicional. Ele não Sim. exclui de maneira nenhuma, a medicina tradicional. Inclusive, se algum terapeuta sugerir que a pessoa largue o tratamento tradicional para seguir uma terapia alternativa, está completamente surtado, não é essa a ideia. Sim, E sim. existe uma infinidade de possibilidades de terapias. Você trouxe algumas das que você trabalha, que você conhece Sim, atualmente. Inclusive, a gente se conheceu quando a gente fez o Reiki, né? sim, foi Nós duas maravilhoso. somos mestres em Reiki, foi maravilhoso com a Sim, Carol. Uma maravilha, pessoa sim. incrível, uma professora maravilhosa, muito, muito humana, Sim, muito de uma entrega, né? De um jeito especial, único dela, muito humilde, muito. Nossa, assim, eu realmente não tenho palavras para descrever a Carol. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu sim. fiz todos os níveis com ela. E eu acredito que não foi por acaso, né? O meu encontro com ela, assim como não foi por acaso o meu encontro com você. Sim, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Entender que existem inúmeras terapias. Você, uma vez a gente conversando, você mencionou que conhece também barras de access, assim como eu, que sim. conhece o Theta Healing, assim como eu sou Theta Healer também. Eu faço auriculoterapia, né, que trabalha o pavilhão auricular, as terminações nervosas, para cuidar de situações, né, de dor, especificamente, de depressão, inclusive, ansiedade, insônia, trata muitas coisas. Então, vamos ajudar as pessoas a entender o que são as terapias alternativas. Existem inúmeras e as pessoas não entendem o que é. Sim, Então, acho que uma sim, base sim. inicial é essa percepção de que elas são tratamentos complementares. E aí, no tema da nossa live, a gente explicou que era como tratar o desenvolvimento humano
o título da nossa live é isso, né? Como tratar o desenvolvimento humano através dessas terapias. Então, talvez a gente possa começar colocando que elas vão cuidar da gente de uma maneira integral, como você bem colocou no início, entender o que compõe o nosso ser. A gente é só corpo físico? Não. A gente é só mente? Não. A gente é só emoção? Não. A gente é só os nossos pensamentos, as nossas crenças? Não. A gente é só o que a gente come? Não. A gente é só o que a gente é só o que as pessoas, as nossas relações? Não. A gente é só o passado, eu sou meu pai e a minha mãe, eu sou uma mistura, eu sou a genética, os nossos antepassados, não. Então, nossa, a gente não, assim, não faz o menor sentido para mim, eu respeito, eu até quero, de repente, me posicionar, porque aquela fala inicial que eu disse, tem pessoas que falam, eu já ouvi isso, não, eu não posso porque eu acredito em Deus. Perdão, porque eu ri, a intenção de rir não foi de desmerecer quem falou isso. É realmente porque não faz sentido para mim, como você colocou, a pessoa não se permitir olhar alguma coisa sem conhecer o que é aquilo, pré-julgando, e como se Deus não fizesse parte dessas práticas também. Então, acho que um ponto importante é reforçar isso. Deus faz parte de tudo que, de alguma forma, foi desenvolvido para apoiar o nosso crescimento, para apoiar o nosso desenvolvimento, o Criador de tudo que há, o universo, essa força maravilhosa que nos fortalece, que nos guia, que nos orienta. Independente do nome que a gente queira dar, independente da linha religiosa que a gente siga, é uma força que nos empodera. E como você bem colocou, a ideia não é relacionar nenhuma terapia à religião, porque não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Eu acho que esse é realmente um ponto essencial para a gente reforçar. Terapias alternativas não estão relacionadas à religião. Elas, basicamente, elas estão relacionadas às nossas crenças, a fortalecer a gente através do autoconhecimento, e desenvolvimento. Então, olha só, eu vou te dar a palavra, porque eu sei que você quer falar algumas coisas sobre o que eu falei. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. Então, basicamente é isso. Sim. A Mai falou uma coisa aqui. Ela falou assim, ela não entendeu essa parte. Mai, você pode dizer exatamente qual parte você não entendeu? Para a gente poder te apoiar e esclarecer? Saber. É importante, sabe, nós seres, tudo no mundo está em constante processo evolutivo. Tudo, nada está estático. E nós precisamos considerar isso, sabe, Auristela? Eu, por exemplo, eu também estudo a língua portuguesa, eu faço uma especialização em língua portuguesa, adoro estudar, porque para mim está tudo ligado, porque eu gosto de me aprofundar no texto. Eu fui perceber que assim, eu gosto de me aprofundar nas histórias, eu gosto de me aprofundar naquilo que eu estou aquilo que eu estudo, eu gosto de me aprofundar. Então eu percebi que está tudo ligado. E aí eu estou só trazendo uma relação que assim, a língua, que parece que não é ser, e ela está em constante movimento. Então, nós como seres pensantes, inteligentes, nós precisamos nos abrir para perceber assim, o que eu posso olhar, que possa acrescentar e que me traga qualidade de vida. Isso é muito importante. Teve uma pessoa que falou aqui, que falou assim, o que nos traz qualidade de vida, se a sua vida sai de um ponto A e ela vai para um ponto B, e você sai de um lugar onde você que está pesado para você, que você não está bem, que está desconfortável, e você vai para um ponto B, em que você tem melhor qualidade de vida, você tem mais saúde, você está mais feliz, isso é muito importante considerar. Agora, não importa ali o que você está fazendo quanto é tratamento complementar. Porque, como você bem falou, o tratamento complementar, ele já está dizendo, é complementar. Se, por exemplo, eu atendo também com floral de Bach, se vier uma cliente em que ela está tomando alguma medicação psiquiátrica, eu peço até uma cópia da receita, porque se ela disser que vai parar de tomar, eu não atendo, porque o floral é complementar.
O floral, o que que o floral, só para dar um exemplo, o floral ele vai tratar os sentimentos, as emoções. Porque, assim, o que a gente está falando hoje, né, Auristela, até ressaltando, até eu coloquei hoje no meu Instagram, assim, esse momento que nós estamos vivendo é um momento inédito. Não somente pela pandemia, não somente por estarmos só em casa, mas é um momento inédito que tanta troca de informação. Hoje a gente clica e a gente pode saber de tudo e nós podemos nos reconhecer. O que significa reconhecer? Há pouco tempo atrás, as pessoas tinham algumas questões, algumas diferenças, algumas síndromes, e elas ficavam com medo de, eu sou diferente, eu sou doente, ou meu filho é doente, ninguém pode saber. Hoje, muito pelo contrário, as pessoas estão expondo as suas diferenças, o outro ouve e diz, nossa, me reconheço. E as pessoas estão se ajudando, cada um trazendo as suas histórias, e com as suas histórias elas estão contribuindo para ajudar na transformação do outro. E aí, o que que significa isso também? São as trocas, e aí um diz assim, eu estou indo por esse caminho, o outro diz, eu estou fazendo essa terapia que funcionou, eu estou fazendo essa outra que funcionou, e aí nós vamos encontrar aquela que funciona para nós. Não existe essa é a melhor, né? Olha, eu atendo, por exemplo, estou atendendo, por exemplo, com constelação online individual, e atendo também em grupo. E aí, de repente, eu terminei de atender, eu indico uma amiga que faz meditação todo dia. E ali já indico um floral. E aí eu indico uma outra amiga que trabalha com outra terapia, que olha, pelo que eu vi na pessoa, aquela outra terapia vai ser complementar também. Entende? Então, isso tudo a gente tem que ter esse olhar, o que que eu percebo que pode acrescentar na qualidade de vida daquela outra pessoa. E nós, como seres integrais, o que que, né, é até o tema da sua live, o que que é esse ser integral, esse ser que sente, como você falou muito bem, né? Nós somos só um ser pensante, não. Nós somos um ser isso, não. Nós somos muita coisa. Tudo. Nós A somos gente é tudo isso e muito, muito mais. Exatamente, nós somos muito simples e muito complexos, né? A gente às vezes tem uma história aqui hoje e que a gente não sabe que um comportamento nosso está ligado à infância. E aí a gente tem muita gente que a pessoa tá tudo certo na vida dela, mas ela não anda, ela não consegue progredir, né? Ela não consegue, ela tem medo. E aí às vezes, uma terapia específica vai trabalhar a infância, em que ela vai reconhecer que aquele medo vem da infância. Né? Eu que trabalho com constelação sistêmica, a gente vê muita repetição de padrão na família. Não tem? Nas famílias tem muitas repetições de padrões. A minha família, na minha família tem muito suicídio. Na minha família tem pessoas alcoólicas. Né? Na minha família tem sempre muita gente com problema renal. Vamos verificar o que acontece nessa ancestralidade. Então, nada disso é achismo, tudo isso é científico. Né? É muito bom esclarecer também, né, Auristela, que o terapeuta complementar não é uma brincadeira. O terapeuta complementar é aquele que estuda, é aquele que lê, é aquele que está de fato interessado e na qualidade de vida do outro. E ele, antes de olhar para o outro, ele olha para si. Né? Lembra que eu falei que eu não lembro nem quando eu comecei, eu sempre fui uma buscadora de saber mais sobre mim. E nesse saber sobre mim, eu só posso falar sobre o outro quando eu entendo sobre mim. E outro detalhe que eu gosto muito de falar, né, sobre o julgamento. Então, assim, se eu aprendo sobre mim, vai ser muito mais, assim, é um desafio, mas eu vou estar muito mais atenta em apontar o dedo para o outro, que a gente percebe muito hoje na humanidade, né, Auristela? Então, assim, quando eu me conheço, eu passo a ser um pouco mais generoso com o outro, ao invés de ficar apontando o dedo, fulano é isso, fulano é aquilo, né, Auristela? Enfim. E dentro disso que você está falando, uma coisa que você falou que para mim eu acho que faz bastante sentido e talvez você concorde comigo,
Quando geralmente as pessoas que vêm para você procurar terapia, as necessidades delas são coisas tão lindas que apoiam o seu desenvolvimento também. É como se a gente atraísse aqueles casos, aquelas situações, para que a gente também pudesse se desenvolver, comprovando que nós somos uma pequena parte de um todo, que a gente está extremamente interligado e que a gente foi feito justamente para fechar esse quebra-cabeça. A gente não foi feito para ser sozinho, a gente não foi feito para se virar sozinho, como algumas pessoas às vezes acreditam. A gente foi feito para se resolver juntos. Eu acho que essa percepção, ela está muito alinhada com o que eu vejo nas terapias, com o que eu sinto até nos processos de coaching, coisas que as pessoas trazem que me fazem refletir muito, que me apoiam também no meu processo de desenvolvimento. Não é porque a gente é terapeuta ou faz algum trabalho de desenvolvimento humano que a gente seja perfeito, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma percepção... Exatamente. A única diferença entre um terapeuta e uma pessoa que ainda não é terapeuta ou que não se abriu para alguma terapia é que a gente tem certeza que a gente precisa melhorar. E algumas pessoas acham que, não, tá bom do jeito que tá, ou não percebem as dificuldades que tem. O ponto base para qualquer procura de terapia precisa ser essa. Eu não tenho problema enquanto eu não sei que aquele problema existe. Na verdade, é o contrário. Eu só tenho problema se eu não sei que um problema existe. A partir do momento que eu conheço um desafio que eu esteja passando, a partir dali eu começo a encontrar a solução. A partir dali é que a gente verdadeiramente vai estar num caminho de cura, de cuidado, de amor, de alto amor. A gente tem algumas mensagens lindas aqui para ler. A Ada está falando com você, ela te conhece. Se eu não me engano, fui eu que indiquei você para ela, porque ela estava fazendo reiki comigo lá no centro da cidade quando eu me mudei. E ela está falando que fez constelação com você. A Mari também falou que é minha fã, que se sente mais forte por minha causa. Ela fez um processo de coaching comigo. E eu vou responder o comentário da Mai, que ela entrou um pouquinho depois e só pegou a parte que eu estava explicando aquela hora do riso. E na verdade o riso foi esse entendimento assim, nossa, como assim? A gente precisa realmente se abrir, mas esse precisa, às vezes, também é nosso senso de urgência naquele momento. Com o tempo, a gente vai enxergando que é o momento de cada um, que cada pessoa vai ter a sua forma de se desenvolver, que não existe um único caminho, sabe, Mai? Então, é esse o entendimento que eu quis dizer nessa hora que eu estava justificando o meu riso e o meu pensamento, tudo que estava rodando aqui no meu mapa mental. Tá legal? E hoje, né, Auristela, assim, eu costumo dizer, da mesma forma que você citou aqui, que está tudo ligado, que somos integrais, e sabemos disso, assim, não sou eu que estou dizendo nem você, a ciência cada vez mais comprova. Por exemplo, tem inúmeras terapias que são reconhecidas pelo SUS, né, pela Organização também Mundial de Saúde, porque isso foi comprovado que as pessoas que passam por algumas terapias, que as pessoas que têm predisposição nos seus comportamentos e sentimentos, elas têm uma resposta mais positiva em relação às medicações. Então, Perfeito. Até eu já li matérias assim, de médicos céticos que diziam assim, vai, minha filha, reza. Eu só peço para você rezar. Se o médico não acredita em Deus, ele diz reza, porque ele sabe que a pessoa que tem fé funciona. Então, isso é comprovado que essas pessoas, assim, por exemplo, o Bach, que é o Eduardo Bach, ele que criou o conceito dos florais, e por isso que chama-se florais de Bach, e depois surgiram outros, ele percebeu, ele era médico, ele era bacteriologista, ele tinha várias especificidades dele, e ele percebeu, assim, com os seus pacientes lá da Segunda Guerra, ele percebeu que aqueles que tinham comportamentos mais positivos e acreditavam e tinham sentimentos diferenciados, assim, não eram aqueles rebeldes e tinham mais resistentes, eles tinham resposta às medicações.
aos antibióticos. Perfeito, Entende? Então, perfeito, assim, na com verdade, é certeza. quando a gente está falando aqui das terapias, é quando nós estamos dizendo que elas complementam até para que o que você esteja fazendo na sua vida, você tenha mais leveza, que você se Perfeito. olhe com mais amor, sem tanta cobrança, com mais generosidade, percebendo que nós somos muito complexos. Né? A Ada Sim. estava dizendo aqui que fez constelação comigo, assim, eu sou muito suspeita de falar de constelação porque eu vejo claramente a mudança na vida das pessoas, assim, para mim foi um divisor de águas, porque muitas coisas que eu não entendia, eu fui percebendo que vinha dos meus ancestrais. E que E você nós, só às cons... vezes, sim, e que a gente, eu só dentro. consegui ver, né? Porque esta terapia, porque na verdade é importante nós ressaltarmos, né, Auristela? Nós não somos esse nome, assim, eu não sou, Gleice é a constelação, não, eu sou Gleice, que tem o meu saber, o meu conhecimento de anos de trabalho, anos de estudo, e que eu utilizo a ferramenta da constelação a meu favor e a favor do meu cliente. Você que utiliza com todo o seu saber, porque você é integral. Essa Auristela integral é a Perfeito. Auristela que traz tudo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, e você traz também os aprendizados de todos os seus ancestrais. Sabe? Perfeito. Eu vou trazer só assim, isso já foi comprovado, mas vou trazer um exemplo assim muito mínimo. O meu filho tem um aquário aqui. E aí nasceu um monte de peixinho minúsculo. E muito interessante, o peixinho nasceu, ele fica escondidinho atrás do musgo. Aí eu te pergunto, eu fico olhando assim, eu falo, gente, quem ensinou para ele que se ele não se esconder atrás do musgo, ele vai ser comido? Sabe? Quem ensinou para ele? Então já foi comprovado que os aprendizados dos nossos ancestrais, eles estão registrados nas nossas células. E os descendentes, às vezes, eles vão se, até um termo assim, mais até diferente, eles vão se safar, porque aquilo eles trazem no seu DNA, nas suas células. Então, Isso, nós trazemos isso, sabe? E aí você, Auristela, com tudo que você tem, eu com tudo que eu tenho, nós vamos utilizar a ferramenta que vai ser o coach, que vai ser a constelação, que vai ser o reiki, que vai ser o floral, que também cada um vai usar aquilo que é verdadeiro para ela. Assim, por exemplo, eu utilizo as ferramentas as quais eu acredito que são verdadeiras para mim. Não porque dá dinheiro, ou não porque eu achei que é bonitinha, ou não porque eu acho que faz sucesso. Eu preciso reconhecer que ela funcione para que funcione para o meu cliente, como você também tem essa seriedade. E nós somos muito sérios naquilo que fazemos, né, o Auristela? Isso é muito importante a gente ressaltar, que o nosso trabalho não deixa a desejar em nada o cuidado com esse desenvolvimento humano, porque a gente olha, nos olhamos em primeiro lugar e passamos também a olhar o outro. Isso é muito sério, isso é muito íntegro, né? Gostaria de ressaltar isso. com certeza. Quando você fala essa situação do peixinho, quando você trouxe esse exemplo, que aí você falou da questão do DNA, isso é tão verdade que é verdade também em relação às nossas emoções, por exemplo, né? Quem ensinou a gente, de alguma forma, a gente passa por experiências que acabam desencadeando alguns cenários específicos, mas de uma forma geral, o medo, por exemplo, as emoções básicas, né? O medo, por exemplo, ele precisa existir na gente por uma questão de preservação. Né? Algumas Sim. das nossas crenças, elas acabam sendo, por exemplo, crenças não, o nosso crítico sabotador, sabotador crítico, ele precisa existir na gente também por uma questão de proteção, para nos apoiar, para apoiar a gente a saber fazer escolhas que vão proteger a gente. Então, a gente precisa reconhecer, e aí está justamente esse processo de desenvolvimento apoiando a gente dessa forma, apoiando a gente a reconhecer aonde estão essas atuais limitações, para que a gente possa desenvolver maneiras mais sábias de lidar com elas
e então encontrar os caminhos que a gente procura nas nossas vidas. Eu acho que essa percepção de que todos nós temos uma voz interior e muitas das vezes os caminhos que a gente escolhe acabam abafando essa voz interior, e é isso que acaba gerando medos, inseguranças, angústias, ansiedades, depressão. Então, quando a pessoa busca esses caminhos de autoconhecimento através das terapias ou qualquer forma que faça sentido para ela com certeza consegue, é como se ela limpasse o ouvido da voz interior, vamos dizer assim, sabe? É como se ela realmente limpasse a lente do óculos, como você mencionou no início. Ela acaba que desobstrui um canal. Isso permite a ela enxergar-se e enxergar o mundo com outro olhar. E eu acho que um outro ponto que também é muito importante dentro disso é ressaltar que não é uma vez que, por exemplo, você sujou seu óculos, aí você limpou, aí você vai começar a usar de novo. Mas daqui a pouco, o dia a dia, a poeira do dia a dia, de você estar andando na rua, de estar convivendo, de estar lidando com as coisas, vai sujar a lente de novo. Então, é um caminho que não tem fim, é uma jornada. Inclusive, a jornada do eu fala exatamente sobre isso. É um projeto que eu desenvolvo também. Fala exatamente sobre isso, que é um caminho que não vai ter fim. É um caminho que tem começo, a partir do momento que você começa a procurar se entender e se perceber. Mas que não vai ter fim. Que é uma constante. Sim. O mais interessante, né, isso tudo que você está falando, que é perfeito, sabe, Auristela, é nós tomarmos consciência. Né? E algo também que eu trabalho muito é assim, não existe certo e errado, né? A gente sair daquele lugar, dessa dualidade, isso é feio, que a gente foi tão acostumado, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. E aí a gente aprendeu ao longo da nossa história, né, das nossas vidas, esconder o que era ruim. Não, eu não posso, meu Deus, ninguém pode saber disso aqui meu, né? Tem que esconder, né? A gente aprendeu a esconder o lado que a gente, no lado sombra, nossa né? sombra, e aí, é isso nossa aí. sombra, a gente tem vergonha, aprendeu a ter vergonha, a gente foi ensinado a ter vergonha da nossa sombra. E o que as terapias nos trazem, assim, para mim, tem sido cada vez mais esclarecedor, tudo que eu tenho feito e tudo também que eu trabalho, que tudo faz parte. A nossa história, assim, eu estou aqui, você, a Auristela também só está aí, porque nós, a partir das nossas histórias integrais, tudo é integral, assim, nós somos integrais e as nossas histórias também, né? Que o importante também, eu costumo trabalhar sempre com os meus clientes, tudo que você traz é muito importante. Nada pode ser deixado de lado. Nada é menos importante, porque tudo que você traz é o que faz com que você seja você hoje. E essa pessoa passa a reconhecer que aquilo que ela traz é o que traz valor para ela ir com aquilo para o mundo. E aí o interessante é o seguinte, nós não precisamos, vou te dar um exemplo, às vezes a pessoa tem raiva de uma situação, alguma coisa pontual traz raiva. Não é que a gente não vai ter raiva, como você falou, né? Ai, gente, o terapeuta não tem problema. Não é isso. Nós vamos ter raiva em situações, mas a questão é, a partir do momento que você se conhece e você sabe por que aquela raiva, o que desencadeou aquela raiva, você aprende a lidar com aquilo e aprende a como cada vez ficar mais leve. Porque quanto mais você se depara com aquela raiva, dando um exemplo, né? E você vai aprendendo a lidar com ela, você vai aprendendo a administrar. Não que você não vai ter raiva, não que você não vai... Entende? Então, assim, a gente passa, nós passamos a aprender a lidar... Desculpa a moto que passou aqui, gente. Online é assim, né? Ao vivo. Passou aquela moto, misericórdia. Então, assim, nós aprendermos a lidar com a raiva, com a dor, com o luto, porque ao longo das nossas vidas, a gente, muitas das vezes, escondeu embaixo do tapete as dores. E são essas dores que vão nos trazer problemas sérios, sabe? Essas dores que vão trazer, quando a gente aprende a lidar, poxa, eu tive essa dor,
e eu olho para essa dor com, sabe, eu sei que eu sinto muito por essa dor, a gente aprende muito isso na constelação, eu sinto muito pelo que você viveu, eu sinto muito pelo que você passou, mas vamos olhar para frente, porque quando alguém banaliza a nossa dor, às vezes acontece isso muito, né, Auristela? Alguém na nossa história passou a banalizar a nossa dor, e aí a gente também passou a banalizar a nossa dor, e a gente passou a esconder a nossa dor, e aí isso vira um problema, isso vira uma bomba relógio. Uma hora aquilo vai explodir. E aí a gente passa a olhar que a dor faz parte, o luto faz parte, a alegria faz parte, a tristeza faz parte. E aí, quando a gente reconhece que nós somos tudo, a gente vem com tudo para ser mais, para ser, como diz no espanhol, para ser mais grande. Eu adoro esse mais grande, gente. Eu não gosto de falar As melhor. crianças também adoram, né? Gente, eu sou professora de português, mas eu vou ser sincera, eu prefiro mais grande, porque mais grande não é mais grande. É mais grande, com certeza. Melhor, porque você vai, não fala que não é melhor, você vai mais grande, você não vai melhor, você vai mais grande. Você vai uma pessoa mais inteira, consciente de quem você é, sabendo quais são as suas fraquezas. Porque quando você sabe da sua fraqueza, você aprende a lidar com ela. Agora, vai que você não sabe da sua fraqueza. Aí vem o outro e descobre a sua fraqueza e você fica na mão do outro. Não é? Não é verdade? Perfeito. Dentro disso que você está colocando, a PNL ela tem alguns pressupostos que fortalecem muito exatamente essa sua fala, que é o entendimento de que na nossa vulnerabilidade está a nossa maior força. Sim. É exatamente isso que você colocou. Se a gente não reconhecer quais são as nossas vulnerabilidades, se a gente passar o tempo todo tentando esconder as nossas sombras, a gente acaba se colocando numa posição muito fraca. Fraca demais, porque como você colocou, o outro enxerga você melhor do que você mesmo. Sim, então, o nosso desafio da vida é aproveitar as relações como espelhos. Se tem alguma coisa que está te incomodando na sua relação com outra pessoa, ao invés da gente se afastar daquela pessoa, talvez valha a pena a gente olhar melhor essa relação, porque pode ter alguma coisa ali que tenha muito para me ensinar. Então, cada situação é uma situação, cada caso é um caso. E dentro das terapias, a gente vai conseguir perceber se é realmente o caso de uma necessidade de perdão, de uma necessidade de cura, de uma necessidade de aceitação, de uma necessidade de maior compreensão de si. E a partir dessa maior compreensão da gente, de perceber... Eu acho que um ponto também essencial da PNL, que apoia muito isso que eu estou falando, é um outro pressuposto que fala que não existe fracasso. Sim. Existe... Tá. Esse é o desafio das lives, gente. Acontece. Então, é esse Olha, gente, desafio das lives com 2 adolescentes. O que você faz? Relaxa, faz parte. Isso aí é vida. O filho vai pro celular e diz, uhul! É isso aí, ele tá feliz, isso é bom. Com certeza. Não existe fracasso. O entendimento de que não existe fracasso, que tudo é feedback, que tudo é resposta, que tudo é alguma forma de resultado, é uma outra percepção, outro entendimento da PNL que nos fortalece muito. Se você entender que tudo que você faz vai gerar um resultado, e esse resultado pode ser aquilo que você queria ou ainda não ser aquilo que você queria, você vai extrair o que serviu, qual foi o aprendizado, e vai poder seguir para a próxima etapa mais fortalecido com aquele aprendizado. Sim. Só que, infelizmente, o que a gente faz na maioria das vezes, o que muitas pessoas fazem na maioria das vezes, é olhar para o passado com a lente de hoje, se culpar, se julgar, se recriminar, sofrer, sentir coisas dolorosas, não ter autoamor, não ter autocompaixão, olhando com a lente de hoje. Mas espera aí. Você só sabe o que você sabe hoje. Você só é quem você é hoje porque você passou por aquilo. Sim. Porque antes de ter passado por essas experiências, você não teria capacidade de decisão como você tem hoje. Sim. Então, eu quero aproveitar essa percepção para aproveitar e trazer um exercício de auto-perdão.
que você acha da ideia, da Acho proposta? Pode ótimo, ser? adorei. Acho ótimo. É um exercício bastante simples, só que precisa de uma real vontade de se perdoar ou de perdoar outra pessoa. Pode acontecer, a gente Sim. pode ter uma necessidade de perdoar alguém, essa pessoa pode estar presente, essa pessoa pode não estar mais presente, e você pode ter a oportunidade de ter contato com essa pessoa ou não. O perdão precisa estar no coração. E aí as coisas vão acontecer do lado de fora. Sim. Esse exercício é simples porque só precisa de papel e caneta e o coração aberto, que é escrever uma Ah, que carta, bom. Aham. dizendo Ah, exatamente todos os sim. motivos pelos quais você entende que você ficou magoada, que você sofreu, que você ficou Sim. triste e verdadeiramente chegando ao ponto de querer perdoar essa pessoa e de dizer que você libera o perdão. Então é uma carta abrindo o Uhum. seu coração, falando o que você sente, todas as dores que você percebeu em relação àquilo. E depois disso, se você conhecer a pessoa se você ainda tiver contato com a pessoa e você achar válido entregar essa carta para a pessoa, é uma opção. Se você quiser guardar Uhum. para você, também é uma opção. Se você quiser queimar a Uhum. carta, também é uma opção. Fica a Sim. critério de cada um, que o seu coração determinar, o que o seu coração disser, porque a gente está falando de autoconhecimento. Você sabe o que é Sim. verdadeiro sobre você. Você Sim. sabe o que é bom e o que é melhor para você. Então, a partir dessa percepção, Perfeito. você vai entender o que é melhor fazer com essa carta. E Isso é libertador, assim, né? é um exercício Libertador. libertador. A gente tem Isso. tanta coisa para se perdoar e para perdoar o outro, que às vezes a gente não percebe. Sabe aquela unha encravada que às vezes fica apertando, doendo no sapato, Sim. e você, Sim. nossa, você tem que dar um jeito naquilo. E Sim. aí você vai andar com mais leveza, você vai andar com Sim. mais tranquilidade, você Perfeito. vai andar porque o peso do rancor, da raiva, da tristeza é muito. A bagagem de carregar tudo isso é muito pesado. Deixa a pessoa Verdade. corcunda. Se a pessoa Verdade. ficar carregando isso tudo. Verdade. Auristela, se você me permite falar, eu gostaria assim Claro. de complementar aqui o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu acredito verdadeiramente no ser humano. Eu acredito mesmo. Eu não estou falando isso porque eu acho que talvez eu me tornei terapeuta porque eu acredito no ser humano. Então, assim, eu acredito verdadeiramente no ser humano, sim. Somos duas. E eu vejo assim, o que você falou foi maravilhoso sobre o perdão. E o que eu vejo muito, e a gente hoje tem muitos livros que falam sobre isso, o Eckhart Tolle, o Poder do Agora, é fundamental a gente olhar o hoje. E as pessoas, por que eu estou dizendo que eu acredito verdadeiramente nas pessoas? Porque nós somos únicos. E todos nós, temos uma grande história para realizar nessa vida. Eu acredito Sim, verdadeiramente eu nisso. creio. Todos nós somos integrais e somos inteiros e temos uma grande história para contar, sim, porque é a nossa história. Só Sim, que perfeito. nós deixamos de aproveitar as maravilhas do hoje. As maravilhas do hoje, você pode dizer, Gleice, que maravilha do hoje, você não sabe como é que está a minha vida. Mas eu digo assim, você acordou, conseguiu botar o pé no chão? Que bom. Você conseguiu levantar e fazer seu café? Que bom. Você conseguiu abrir sua janela e ver o sol? Que bom. Você conseguiu sentir o cheiro de uma árvore que tem em frente à sua casa e tem aquele cheiro, e tem um cheiro, as flores? Que bom. Então, eu, por exemplo, que tive chikungunya no passado, eu passei a dar muito mais valor a várias coisas que eu não conseguia botar o pé no chão. Eu achei que eu ia morrer, de fato. Então, nós temos muitos milagres no nosso dia, no dia inteiro a gente tem milagre. E aí a gente deixa de aproveitar maravilhas incríveis em cada momento da nossa vida, porque a gente está olhando lá, Gleice, você não sabe a minha dor, quando eu tinha 10 anos, você está com 50, minha filha. Pelo amor de Deus, Gleice, com 10 anos, eu quase me afoguei no rio. Gente, não é desqualificando, não é menosprezando a sua dor, mas agradece. Hoje você está vivo, você sobreviveu. Então, quando esse exercício do perdão que você falou é maravilhoso, porque assim, nós também precisamos ter o auto-perdão, porque nós também nos julgamos, nos culpamos, e aí a gente fica no si, se eu tivesse. Gente, vamos considerar que o que era para ser foi, e hoje nós estamos aqui, e olhar para nós e falar o que eu preciso realizar hoje. Hoje. E o passado, a gente olha,
É um exercício, tá, gente? Não é Gratidão. dizer assim, né, Auristela? não é assim, Gleice, você não sabe a minha história. Eu realmente não sei. Eu sinto muito se você teve muitas dores, mas é preciso olhar e falar, eu sinto muito pelo que eu vivi, mas hoje eu agradeço que eu estou aqui. E às vezes a gente Perfeito. está aqui e deixa de olhar os entes queridos que estão pedindo a nossa atenção e a gente está na dor, né? Eu vejo isso muito em relação a luto, sabe? Por isso que eu falei luto. Eu vejo muitas pessoas deixando de viver o presente porque não viveu o luto lá atrás. Ou não viveu, perdeu o pai ou a mãe na infância. E o luto também precisa ser olhado de frente. Tudo na vida tem início, meio e fim. Quando a pessoa não olha, não tem o processo da dor, de chorar, mas ele tem que ter um fim. Porque se ele não tiver um fim, a pessoa ela não vai conseguir prosseguir. Ela cresce, ela fica mais velha, mas ela está paralisada, ela fica triste, ela não consegue ser inteira com ela mesma, nem com as pessoas com quem ela convive. Então, gente, isso que a Auristela trouxe aqui de perdão é maravilhoso, porque é nós nos olharmos com amor, em primeiro lugar, e dizer, puxa, o que eu vivi, vamos considerar que tudo foi válido, porque foi o que foi. Nós Sim. não podemos mudar, né, Auristela? Assim, a Nós gente pode voltar fizemos no as passado e melhores. mudar? E nós Isso é um podemos ponto muito mudar? importante. O Nós passado, não não. podemos, A assim, gente pode mesmo que a ressignificar o passado. Sim, mas a gente não pode mudar nada. Então, Mudar. se Não. aquilo que nós vivemos, nós não podemos mudar, o que a gente pode fazer? Viver o hoje, Perfeito. seguir adiante, e muitas vezes a sua história vai ajudar muitas pessoas também a, digamos, vir num processo, aliás, se permitir uma transformação. Se permitir uma Sim. nova virada. Aliás, uma virada, né? Não uma nova, mas uma virada de vida, né? Porque acho que, vamos combinar, né, Auristela? Acho que o nosso objetivo de todos nós é o quê? É sermos felizes, não é? Com Não é? certeza. Ninguém está aqui Com para ser certeza. triste, ninguém está aqui para ser infeliz, ninguém está aqui para bater cabeça. O objetivo de todos nós, você é mãe, eu também sou mãe. Toda mãe quer o que para o filho, gente? O que a gente quer para os nossos filhos, Auristela? Felicidade. Felicidade, Felicidade. E amor. os nossos pais quiseram que nós fôssemos felizes, e nós queremos ser felizes. E a Sim. felicidade, ela não se dá se a gente não se olhar, em primeiro lugar, com amor, do jeito que nós somos. Com Né? Porque, certeza. como Com você falou certeza. muito bem, né, Auristela, do jeito que nós somos, é que a gente tem força para nós irmos para o mundo. Porque se nós tirarmos uma parte de nós, a gente fica como? Mutilado. E Frágil. mutilado a gente Fica consegue mutilado. andar, mutilado a gente vai, mutilado a gente não vai. Então a gente só consegue ir para o mundo quando a gente vai inteiro, com tudo, Luz com e o que é sombra. Vai bom, com tudo. Luz com e luz e sombra. sombra. Né? Então, isso aí é uma analogia muito importante. A nossa sombra, ela nunca deixa a Sim. gente. A nossa Não. sombra está com a gente o tempo todo. Certo? Você está na luz, a sua sombra está aqui com você. Então não é à Sim. toa, não dá para ignorar, ela é importante. Conhecer, E ela faz reconhecer as parte. nossas sombras. Ela faz Ela faz parte da gente. parte. Ela Ela faz faz parte. parte. Sim. Gleice, todas as coisas que você foi falando, assim, nossa, tanta coisa na minha cabeça. Eu espero verdadeiramente que as pessoas elas assistam tudo. Quem entrou um pouquinho depois, que possa se dar a oportunidade de ouvir tudo que a gente compartilhou, que as pessoas possam exercitar o não julgamento nas nossas falas, porque a gente está realmente procurando contribuir, fazendo o nosso melhor com a percepção que a gente está tendo nesse momento. São muitos inputs, muitas ideias vindo na cabeça, as pessoas fazendo comentários, e a gente quer falar também desses comentários. A Adriana havia pedido para você, eu quero só agradecer a presença de algumas pessoas aqui que fizeram comentários muito fofos, assim, a Adriana, eu não sei se ela ainda está agora, mas tem uma Adriana que ela faz parte da minha adolescência. Eu estudava no Cefet e ela trabalhava na lanchonete de lá. E era uma mulher assim que, nossa, eu tinha era uma alegria ficar conversando com ela. E há um tempo atrás ela encontrou umas cartinhas que eu escrevi para ela de incentivo, positivas. Ela falou assim, cara, eu guardo até 20 anos
Ela Ah, guardou que essas linda, Adriana. cartas, para você ter ideia. Quanto que de alguma forma eu toquei o coração dela, como ela tocou o meu, sabe? Ah, que lindo. Ela Então, está falando aqui. Falando. pois é, ela estava. Então, eu quero agradecer a presença e a participação da Adriana, de todas as pessoas que estão aqui conversando com a gente, interagindo. Uma outra Adriana, que vai ser uma das mulheres inspiradoras que que vão conversar com a gente agora nesse mês de setembro, para fechar setembro amarelo, vai ser uma Adriana que fez psicopedagogia comigo. A gente estudou na mesma Ah, turma. bacana. E ela é psicóloga e ela vai conversar com a gente sobre a terapia de psicologia, né? Sim, Para a sim. gente trazer essa clareza de quem precisa Maravilha. de psicologia, a gente conversar um Sim, pouco sobre o que leva a gerar transtornos e distúrbios, sim. e ansiedade, e suicídio, tudo isso. Então, eu também quero agradecer a presença da Adriana. Ah, ela E as liga. pessoas que Sou eu. comentaram, E isso, quem e a também quiser Adriana, perguntar alguma coisa que eu não falei, ela né? tinha Pode me pedido a perguntar no você, direct, né? Aham. a Adriana havia pedido a você para você falar sobre constelação, para você explicar um Sim, pouco mais sobre constelação. Se você puder, eu te agradeço. Deixa eu só te fazer um pedido. A gente está com menos de 9 minutos para encerrar. E eu sim, não sim, quero sim. encerrar na correria, eu quero encerrar com carinho, com toda a atenção que a gente merece. Então, se você Sim, puder ser sim, sucinta na explicação da constelação, para a gente ainda ter sim. tempo de concluir, tá bom? Tá bom. Adriana, assim, até te falo, se você depois quiser perguntar para mim no privado, pode perguntar, porque assim, é um assunto, a constelação é bem complexa e assim, eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Vou trazer só um conceito bem integral, bem amplo. A constelação, ela nos permite olhar para o que nós trazemos, porque, como eu falei, eu quando estou aqui, você quando está aí, você não é um ser isolado. E é por isso que a Auristela salientou muito bem aqui no início que nós estamos muito mais ligados do que imaginamos. Né? Atualmente tem gente falando em telepatia e muitas coisas mais que a gente também não vai entrar nesse mérito, mas assim, nós estamos muito mais interligados do que imaginamos. E a constelação, ela traz um olhar, e a constelação é científica, tem muitos estudos a respeito, que nós trazemos os aprendizados e experiências dos nossos ancestrais. Muitas vezes nós, por exemplo, Bert Hellinger, que foi o alemão, né, que trouxe, na verdade ele condensou tudo que ele aprendeu no histórico de vida dele, e ele que trouxe esse termo, né, constelação sistêmica, ele criou assim, ele denominou alguns sentimentos que nós temos, sentimentos primários, secundários, metasentimentos e sentimentos adotados. Então, muitas vezes, como a Auristela até falou também, nós temos sentimentos que não são nossos, indivíduos, sabe? Às vezes a pessoa às vezes tem uma raiva, você diz, gente, esse menino tem raiva de quê? A vida dele está ótima. Ele não tem motivo para ter raiva de nada, mas aquela raiva, ela está ligada a algo que não ficou resolvido na ancestralidade. Porque a constelação, ela diz o seguinte, gente, o que acontece na vida dos nossos ancestrais? Mesmo que as coisas tenham sido escondidas, isso tudo faz parte. E aquilo que não ficou resolvido pelos nossos ancestrais, aquilo vai reverberar pelos descendentes até que seja olhado. Por isso que as terapias, porque assim, estou dizendo que as ferramentas, como a Auristela falou, temos várias opções, mas quando você tem a possibilidade de tomar consciência de que aquilo que acontece com você é um reverberar contínuo da sua família, e você diz, olha, a partir daqui eu não quero mais que isso siga comigo, nós temos todo um processo de falas, de práticas, para que você deixe com os ancestrais o que é dele e sigamos com o que é nosso. Porque é uma coisa que eu gosto muito assim, de citar. Experiências, por exemplo, o que eu e a Auristela estamos fazendo aqui é uma experiência só minha e dela. Certo? Né? Então, assim, o que nossos ancestrais viveram, a experiência é exclusiva deles.
Só que, muitas vezes, nós repetimos experiências inconscientemente. Vou dar um exemplo. Às vezes, tem um ancestral, um pai, uma mãe, uma avó e tal, que tem uma doença séria, ou teve, e nós nem sabemos. E nós, para aliviarmos a dor do avô, a dor do bisavô, a gente diz, eu carrego um pouco para você. E aí esse descendente às vezes adoece, fica pesado. Por quê? Ele inconscientemente está querendo ser generoso com a ancestralidade. E nós aprendemos a o quê? A deixar o que é deles com eles e nós seguirmos com o que é nosso. Eu resumi bastante assim, né? Maravilhosamente, tem as explicou leis muito sistêmicas, que são leis que trabalham com leis do universo, que são leis do universo, igual a lei da gravidade. Elas existem, mesmo que nós acreditemos ou não, são leis que estão aí, do pertencimento, do equilíbrio e da ordem. E elas precisam existir para que haja equilíbrio na família, que a família siga saudável. Se uma dessas 3 leis, elas não são cumpridas, há um emaranhamento na família. Isso quer dizer, há problema, a família torna-se doente. E aí é preciso olhar para... Isso faz parte do progresso. Tá bom? Excelente, Gleice. Deixa eu tirar uma dúvida. Crianças podem constelar? Quem poderia e quem não... E há alguma restrição? Alguém não poderia constelar? Não tem restrição, tá? Crianças... As crianças, os pais podem constelar pelas crianças, tá? Os pais podem constelar pelas crianças. A partir de que idade as pessoas podem constelar? Você pode constelar qualquer idade. Pode constelar bebê, sabe? Pode constelar bebê. O bebê está chorando demais, o bebê tem um comportamento arredio, eu preciso olhar para isso, isso está tirando meu sono, eu quero olhar para isso. A gente pode olhar tudo. A gente pode constelar não só família, pessoa, a gente pode constelar empresa, você pode constelar uma situação familiar de separação, pode constelar um imóvel que não está conseguindo vender, sabe? Porque aí é preciso olhar quem morou ali antes, que é preciso ter respeito a quem veio antes. Sabe assim, a constelação, ela permite, porque tudo é sistema, a gente tem muitos sistemas, sabe, Auristela? E a constelação nos permite acessar os sistemas. Nós temos o familiar, nós temos o organizacional, nós temos o do prédio que nós moramos, nós participamos de vários sistemas. E esses sistemas têm vida, ele tem energia, e é preciso respeitar a ordem desse sistema. Só para dar um exemplo, se você entra numa empresa novo e você, embora seja até mais qualificado, tecnicamente falando, mas você atropela uma pessoa que está mais antiga na empresa e você se sente maior do que ela, você já passa a ter problema. E a empresa já passa a ter problema. Porque é preciso respeitar a ordem. Entende? Essa ordem é fundamental, porque faz parte da hierarquia. E todos nós hoje estamos tendo muitos problemas com os descendentes e com os ancestrais, porque a gente está com muita dificuldade de respeitar esta hierarquia. Né? É filho querendo mandar em mãe, e vice-versa. E confusão aí a respeito. Não sei se foi muito claro, procurei esse objetivo o mais rápido possível. Extremamente esclarecedora a sua fala. Eu sou imensamente agradecida por essa oportunidade que a gente teve. E espero verdadeiramente que tanto as pessoas que nos assistiram agora, quanto as que virão, possam se sentir realmente fortalecidas a partir dessas percepções. Agradeço ao universo por ter me dado essa intuição de chamar você para essa conversa, porque me apoiou muito. Várias falas suas foram muito apoiadoras para mim, inclusive. E eu acho que uma fala final que pode realmente sintetizar essa nossa conversa é esse entendimento de que nós somos integrais e esse convite para se abrir para todas essas partes que nos compõem. Passado, presente, futuro, corpo físico, mente, emoções, espiritualidade, esse cuidado integral. Que a gente possa verdadeiramente cuidar do corpo físico, com atividade física, com uma alimentação de qualidade, com escolhas boas para os nossos... Dormir bem, dormir o suficiente, que for o suficiente para você. Ler, estudar, brincar, se divertir.
ser feliz, namorar, fazer tudo que foi importante para você, tudo que fizer sentido para você. Vamos ser felizes. Esse é o nosso objetivo. Conosco, né? Exato, que sejamos generosos conosco sempre. Adorei. Imensa gratidão, minha linda. Eu também te agradeço muito obrigada pelo carinho. Obrigada também. Obrigada a todos, gente. Obrigada a todos, tá? Vocês são especiais. Obrigada, irmã, por tudo. Obrigada. Por todo o apoio. Obrigada a todas essas pessoas lindas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Muitos beijos. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo.